Oi, gente, tudo bem? Dá pra dizer que a convidada de hoje criou um mundo novo. Jaciana Melquides é historiadora, educadora e sócia fundadora do Era Uma Vez o Mundo. Ela está aqui conosco no Bar Léo para mais um Mesa Viva. Jaciana, para começar, acho que seria legal você falar um pouco sobre o projeto Era Uma Vez o Mundo, contar para as pessoas do que se trata, quando começou. A Era Uma Vez o Mundo, hoje a gente classifica ela como uma empresa de impacto social, né? Mas ela não nasceu assim, nasceu em 2013 e nasceu muito sem pretensão de grandes coisas, né? A gente fazia brinquedos, livros de pano e vendia basicamente para professores. Eu e meu sócio somos professores de formação, a gente vendia para a galera que era da nossa rede. E em 2014 foi que a gente começou a vender para mais longe, né? Fizemos um e-commerce e vendíamos pela internet. Nosso foco é sempre vender tanto brinquedo quanto educação, para a escola ou qualquer outro espaço educativo. E aí agora, em 2019, a gente conseguiu abrir a primeira loja de bonecas especializada em bonecas negras no Brasil, né? A primeira loja que você consegue entrar e achar de verdade uma boneca negra. Abrimos agora em fevereiro e estamos no processo de expansão. No Rio a gente já tem 6 pontos de venda. Onde são? Tem a nossa loja, né? No centro? No centro. Tem no Shopping da Gávea, Museu do Amanhã, tem no Jardim Botânico, aqui no Rio. E tem em São Paulo, na Rua Augusta. Legal. Já, assim, representatividade é uma busca constante de muitas pessoas que militam não só no Brasil como no mundo, né? Então eu gostaria de ouvir a sua história e como surgiu a ideia de transformar representatividade numa oportunidade de negócio. Acho que a minha trajetória profissional ela tem essa busca, né, por lidar com a representatividade. Eu era professora, trabalhei durante 4 anos na UERJ fazendo oficinas de readaptação de médicos, né? Como que eles entram nas periferias, trabalham com jovens negros, falando sobre racismo com eles. Essa sempre foi minha pauta. E paralelamente a isso eu fazia os brinquedos na Era Uma Vez o Mundo, né? Com outra ocupação, e ele era tipo um bico. Só que num determinado momento eu percebi que eu conseguiria entrar nas escolas de forma com muito mais qualidade se eu transformasse a Era Uma Vez o Mundo num negócio, né? Então eu larguei os outros trabalhos e comecei a me especializar nesse ramo empresarial, né? Fui entender como é que se monta um negócio, fui entender como é que faz um negócio crescer e me dediquei exclusivamente a trabalhar para Era Uma Vez o Mundo com um foco muito específico, naturalizar a imagem das crianças negras para as outras crianças, né? Então, todos os nossos brinquedos têm crianças negras, nossos livros, os personagens são com crianças negras. Show. Falando dessa questão do trabalho, da empresária, o Brasil vive uma crise de desemprego. E quantas pessoas atualmente a sua empresa emprega? Como é que é esse trabalho de trazer, de crescer, de ampliar esse mercado também? Quem são essas pessoas? Quem são as pessoas? E também quando você deixou de ser professora, que ano específico que começou a se dedicar totalmente a... Foi no auge da crise do Estado, assim. Todo mundo estava sem receber. Eu pensei, gente, eu vou ficar aqui marcando o passo, esperando o Estado melhorar das pernas, não vai rolar, então eu vou focar nisso aqui, né? Óbvio, teve uma decisão econômica também. Sim. E sobre a crise, por incrível que pareça, o ramo dos brinquedos, ele sofre um pouco menos com a crise, porque as pessoas, assim, isso é uma avaliação minha, as pessoas continuam comprando brinquedo, porque me parece que tem uma necessidade de tornar a vida da criança confortável em alguma medida, né? Então, hoje Era Uma Vez o Mundo, a gente está aí numa batalha para conseguir manter as vendas no mesmo nível sempre e pagar os funcionários que a gente tem. Hoje são 4 pessoas, 4 mulheres especificamente, trabalhando diretamente na fabricação das bonecas, né? Pessoas que são da periferia, 2 moram aqui no Morro da Providência, aqui no centro.
trabalhavam com coisas degradantes e tal. Então a gente tem essa preocupação de pegar pessoas e tirar de situação de vulnerabilidade para trabalhar com a gente. E então hoje a gente já tem 4 famílias que têm rendas atreladas ao que a gente faz. Sim. Máximo. Já eu li uma reportagem que dizia que a ideia da marca não é atender exclusivamente crianças negras, que é fundamental que crianças brancas, né, também tenham acesso a essas bonecas da cor diferente da delas. Para que elas aprendam a valorizar desde cedo a diversidade no mundo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Sim. A gente sofre um pouco com esse estereótipo de que a gente faz brinquedo para criança negra. E eu sempre faço uma comparação. Meu filho é um menino negro e ele lê o Pequeno Príncipe. O Pequeno Príncipe é um menino branco, um menino loiro, e ele entende que existem pessoas brancas e loiras no mundo. Tá tudo bem. Quando a gente faz uma boneca negra, é óbvio que o meu foco, né, eu gostaria que todas as crianças negras tivessem um brinquedo no qual eles se vissem. Mas é importante que as crianças brancas também acessem esse tipo de material, porque a gente está falando da humanização do corpo da pessoa preta, né? Então, quando uma criança branca brinca com uma boneca negra, ela consegue ver uma pessoa negra, né, transformada em boneca no lugar de amiga, no lugar de namorada, talvez. Cria um afeto, né? Afeto, né? Você cria o afeto e tira a pessoa negra do lugar do serviço. A gente lida com criança que não tem contato com pessoas negras, a não ser nesse lugar do serviço, né, da prestação de serviços ali. Então, você entrega uma boneca para ela que é médica, ela vai entender que tem outros lugares para essa pessoa ocupar também. Muito, muito legal. Tem essa coisa também do brinquedo ser amigo, né? A criança enxerga o brinquedo como amigo, então dá uma visão diferente para a criança. Total. No caso de uma criança branca. Eu fiz uma palestra um dia desses falando sobre isso, né? Porque tem muita gente engajada nesse movimento de igualdade racial, mas muita gente a gente vê que nos círculos de amizade não tem uma pessoa negra no Instagram, né? Faz a festa em casa, não tem nenhum negro, mas na internet está falando sobre igualdade racial. Então, que tipo de igualdade que a gente está falando, né? É só no trabalho? A gente consegue se relacionar com pessoas diversas? Sim. Eu acredito que para o fim do racismo a gente precisa fazer esse tipo de movimento. Sim. Uma curiosidade que me surgiu agora, por que o nome Era Uma Vez É tão nada a ver o nome. Eu acho que eu nunca contei. Mas é um nome maravilhoso. Então, quando eu entrei na graduação, eu estudei aqui no IFI, isso aqui pertinho. Eu era a única pessoa negra na minha sala, né? Eu estudei na UFRJ, então nem é um curso concorrido, mas só tinha eu de pessoa negra. E aí eu fiz um blog para falar da trajetória que estava começando ali de ser um corpo estranho dentro de um lugar que eu não conseguia me ver, né? Então eu estava criando um mundo escrito para eu conseguir compartilhar essas experiências. E aí isso virou o nome do meu site, que eu vendia as bonecas, e aí virou o nome da marca, porque faz sentido também, né? Você criar um mundo, mas o surgimento não tem nada a ver com a marca. Assim. Entendi. E assim, falando especificamente da sua trajetória como empreendedora e tudo mais, a gente sabe que ainda é um mercado machista, racista. Como é que foi se colocar como empresária? Ainda que sua marca seja um conteúdo específico, mas ainda assim é uma disputa no mercado que tem esses problemas. Como é que foi pra você? Não, tá sendo, né? Não, e ainda mais como assim, tá sendo? como sendo uma mulher negra de pele retinta, Sim. sabe? Como se colocar nesse mercado? Não é simples, né? Primeiro que quando eu chego nos lugares que estão esperando a dona, né? A CEO, a fundadora, aparece eu. E aí a pessoa fica meio confusa, né? Como assim é você, né? Isso é complicado. Só que nesse processo de tentar me entender, até também aprender com os brinquedos foi um processo para mim também, né? Eu precisei aprender a dizer que eu era empresária. Até ano passado eu dizia que eu era professora, sendo que professora mesmo, em sala de aula, de criança, eu nunca fui. Então,
Eu era só de formação. Então eu precisei entender, aí passei por várias coisas, desde terapia a processo de coach, assim, para conseguir colocar para fora a empresária que tem em mim. Sempre, isso é um pouco cansativo. A gente sempre tem que educar o outro para a forma como ele vai tratar a gente, né? Uma mulher preta, de dreads, retinta, quando ela entra num lugar ocupando esse espaço de empresária, a gente sempre tem que dizer quem a gente não pode entrar e ficar em silêncio. Né? Você tem que dizer, eu sou Jaciana Melquiades, empresária, dona da marca Era Uma Vez o Mundo. Aí você tem que dar todo o seu currículo para a pessoa te olhar e falar, tá. Aí começam a te tratar direito. Infelizmente, a gente ainda está nesse lugar. Sim. Você já sentiu o racismo de fato negociando com alguém, vendendo? Assim, até nas palestras que você vai, também. nos eventos que você é convidada. Sim, tem duas vezes que me marcou muito, assim, porque tem a ver com o crescimento da marca, né? Quando eu estava ainda muito pequenininha, fui abrir minha conta jurídica. Eu demorei 5 vezes mais o tempo para conseguir abrir a conta, porque eu precisei ficar provando que a minha empresa era realmente uma empresa, né? E aí eu sei disso porque eu perguntei para a gerente, aí ela falou o seguinte, é porque algumas pessoas usam a marca para fazer prostituição, aí querem maquininha, aí você fica assim, cara, por que ela acha que eu não estou fazendo o que eu estou fazendo? Por que quando eu abri a minha empresa ninguém me perguntou isso e foi rápido? Exato, né? E é isso. E agora eu estou participando de rodadas de investimento. Nossa, essa é a parte mais complicada, porque sempre é a minha cara, sou eu que vou lá falar. Sim. E aí, uma das vezes, um avaliador falou, nossa, você é ótima, você fala bem, mas você não tem uma marca, você tem uma bandeira. Você não está vendendo um produto, você está vendendo uma causa. E eu falei, gente, mas é uma boneca. É um produto físico. É um produto, tá ali. sim. Por que não é uma... Por que não é um produto? Ele falou, não, porque é uma boneca negra, né? Então vem atrelada aí uma luta racial. Eu falei, gente, mas... Entende? A normalização do corpo branco coloca o meu corpo, o meu produto, o meu espelho num lugar de ainda precisar criar uma relevância para o que eu faço, mesmo eu podendo vender para mais da metade da população. Sim. Sabe? E você já falou um pouco, mas eu queria que você falasse um pouco mais da sua vida acadêmica, como é que foi. Quero saber da sua tese. Teve a questão da tese. Polêmica! Mentira, não é polêmica. Você foi maravilhosa. Super não. Eu fiz graduação, foi um processo de descoberta da Jaciana enquanto mulher negra, né? O início do processo, na verdade. E eu estudei escravidão no século XIX, mais especificamente formação de famílias nesse centro aqui que a gente está, né? Como é que era possível no século XIX famílias que eram escravizadas manterem as famílias e ainda manterem a família dos donos delas, assim. Como é que era isso? Como é que era o trabalho? Quais eram as redes que elas precisavam formar para se manter e permanecer? Logo que eu acabei a graduação, eu emendei no mestrado, continuando com o mesmo tema para estudar as redes, só que o mestrado foi um processo muito sufocante, né? E eu abandonei na defesa, assim. Falei, mas o que aconteceu de fato? No processo? Sim. Eu tinha um tema que era formação de redes e eu pesquisava especificamente pessoas pretas. Sim. Não me interessava falar de outras coisas, eu queria falar das famílias pretas, então eu estava atrás desses dados. E aí eu tive um desentendimento com o meu orientador, no momento da defesa mesmo. Ele falou, eu acho que você deveria falar sobre os padres que fazem o registro, porque você precisa dar o olhar deles. Eu falei, mas eu não quero falar deles. Mas o olhar deles já tem nos livros. E eu falei, eu vou falar desse. Ele, não, vai falar do outro, vai falar de... Aí ficou nesse impasse, eu falei, então eu não vou falar de nada. Aí eu saí de lá com um prazo de 6 meses, né, pra escrever. E eu falei, eu não vou escrever. Eu não vou. Na verdade, ela escreveu outra história, né? Eu não vou. Aí ela criou um mundo novo, como você falou.
Já se tem uma coisa que eu, assim, eu acho que eu sou muito apaixonada pelo Matias, filho da Jace, e a foto do Matias com o boneco do Finn de Star Wars, pra quem não sabe, personagem de Star Wars, ele rodou a internet, né? Ele teve milhares de curtidas, milhares de compartilhamentos, e ele chegou até o ator John Boyega, que faz o personagem Finn no filme de Star Wars. E aí ele mandou uma mensagem linda pro Matias, né? E como você recebeu isso? Como o Matias recebeu isso? E como isso impactou outras crianças? Então, essa história, né, rendeu desde matéria em jornal, matéria em revista, quanto um capítulo num livro didático, sabe? Matias está num livro didático falando sobre representatividade. Eu escrevi o texto, tem a foto dele, falando sobre isso, né? Por que que foi tão importante? O Matias se sente o popstar, né? Todo mundo conhece ele por causa disso. Legal. Tá? Eu conheço hoje muita gente que chegou até a mim por causa dessa história do Matias e com a foto que viralizou, né? Viralizou tanto que o John Boyega respondeu. Assim. E alguém que... Eu fico sempre pensando, né, quando eu penso nessa história, eu penso que o racismo, ele não importa, ele atravessa vidas de pessoas diferentes. Ele atravessa a minha, do Matias, e atravessa dele lá, né? Porque ele mesmo, quando apareceu como protagonista do filme... Foi muito criticado. Então é uma coisa que... É uma dor, né? Que acaba unindo a gente nesse sentido. E continuando, eu acho que é muito legal, não só para criança, mas o próprio adulto também se identificar, né? E sobre as suas bonecas? A gente está vendo um exemplo aqui, mas tem outros, quais são? Você falou de médica, como é que é a série, como é que é a organização? A gente passou por um processo que tem isso, né? O negócio, ele vai amadurecendo. Então, a gente tinha umas bonecas no início que não tinham nome. Depois, a gente fez uma coleção com 30 influenciadores. Foi muito legal. Então, tinham 30 personagens diferentes. Só que isso me deu um problema. As pessoas queriam comprar elas mesmas. Como elas percebiam que dava pra personalizar... Cada um queria um... Imagina você receber 200 pedidos de bonecas diferentes, né? Então isso não dá pra fazer. E aí agora a gente tem a Dandara e o Zambi, que é o menino, e a possibilidade da pessoa personalizar limitadamente. Do jeito que ela quer. Se eu quiser mudar o cabelo, se eu quiser... Não. Ela tem o corpo, ela tem o cabelo. A pessoa consegue ir na loja e colocar a roupa. É porque eu vi no Instagram outras bonecas com cabelos diferentes, cores diferentes, sim, por isso que eu tô perguntando. Que me deu uma super dor de cabeça. Mas deve ser muito incrível também. É o que eu falo, você vai comprar boneca pra sua filha, mas aí a mãe também quer se ver representada naquilo, né? E fala, eu quero essa boneca. Mas ainda pedem os modelos da antiga coleção de 30? Sim, ainda tem. Mas aí se pedir, você faz ainda. Ou tem em estoque? Não faz mais? Não, porque ela é uma boneca completamente diferente. O que a gente tem é o planejamento de até o final do ano a Dandara tem mais 4 amigas. E aí ela tem outros tons de pele. Já tem mais uma, que é a Isha, e virão outras 3 até o final do ano. São tons de pele diferentes. Que legal. Você organiza eventos com ações afirmativas e educativas nas escolas. Qual que é a importância desses eventos? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre o tipo de evento que você... Você é facilitadora nas escolas, né? O que você faz efetivamente que muda a vida de crianças e de pessoas? Primeiro a gente se conecta com os professores, né? Porque eu tenho a boneca, tenho os livros, tem uma série de outros materiais que não são nossos, inclusive, que a gente ensina o professor a usar. Hoje a gente, na universidade, mesmo na universidade pública, a gente tem uma deficiência muito grande de ensino de uso de materiais. A gente sai de lá e não sabe o que fazer, não sabe como ensinar a história da África. Então a gente faz essa conexão com o professor e acaba transformando esse professor num multiplicador do que a gente faz. E a gente faz oficinas com crianças, né? Tanto oficinas lúdicas de pintura e autoconhecimento, e tem uma oficina que a gente desenvolveu agora que é muito legal, que chama EBA, que é Espaço de Brincadeiras Artesanais Afro-Referenciadas. E
quando a gente coloca todo mundo para brincar, brincadeiras africanas. Que legal. E as brincadeiras acabam trazendo uns conceitos legais, né? Filosóficos, assim, de eu sou porque você é, o Ubuntu, conceitos de cooperação e participação, eliminando a competição entre as crianças, né? Então a gente está nesse processo de tentar fazer com que as crianças brinquem e larguem o celular. E isso é em qualquer escola? Como que funciona? A gente, para a escola particular, a gente vende, né? Claro. E para a escola pública, a gente doa. Geralmente, a gente faz 1 por 1. Se alguém compra numa escola Você particular, doa. eu levo para uma escola Que pública. maravilhoso isso. Ótimo. Legal. E você entrou no mercado, empreendeu. Que dicas você, no momento coach, que dicas você dá para quem quer arriscar, para quem quer tentar, tem uma ideia, uma bandeira de repente, quer transformar isso num negócio? Que caminho você acha? A gente não tem caminho certo, né? Mas que dica você pode dar para a pessoa? Tem 2 coisas que dá para fazer para a gente não quebrar muito a cara, né? Para quem trabalha com produto, ou mesmo com serviço, assim, fazer uma pesquisa, né? Conversar com as pessoas mesmo, trocar uma ideia, tô com uma ideia tal, de fazer tal coisa, o que você acha? Para as pessoas dizerem se elas comprariam aquilo, né? Para você não colocar, empenhar um esforço numa coisa que só você acha incrível e ninguém mais acha. A gente vive falando sobre isso numa entrevista, falando do microempreendedor, tem que procurar entender o mercado antes de entrar nele. Você consegue, assim, dá para começar com pessoas que a gente conhece, tem uns formulários legais na internet também, que você faz uma pesquisa, sabe? Sim. Isso é uma coisa, e outra coisa é fazer a tal da viabilidade, né? Conta, gente, faz conta, porque você precisa saber se o que você está investindo faz sentido com o tempo que você vai levar para ter um retorno financeiro. E aí é muito louco, né? Eu falei no início que eu sou uma empresa de impacto social. E aí as pessoas confundem achando que eu sou uma ONG. Então, eu não sou uma ONG, eu sou uma empresa que tem uma preocupação: transformar o que eu vendo num produto que traga alguma transformação para a sociedade, né? Então, o que eu faço impacta a sua vida, né? Transforma a vida de uma criança que talvez não fosse ter acesso a uma pessoa negra, transforma a escola. E eu faço questão, né? Até no meu contrato social lá tem algumas cláusulas, né? Eu preciso contratar pessoas e formar pessoas de vulnerabilidade social. Isso é maravilhoso. Eu preciso, isso faz parte do meu impacto. Então eu não sou ONG. Eu sou uma empresa preocupada com o bem-estar social. Que tem tudo a ver com a nossa próxima pergunta. Sua vida mudou muito com seus projetos e as suas iniciativas. E o que você faz para ajudar outras pessoas, para que elas também consigam isso, para que elas também consigam sobressair? Sim, uma das coisas é efetivamente com as pessoas que trabalham comigo, né? Uma vez até me perguntaram assim: você não tem medo de ensinar para a pessoa e ela copiar você? Eu falei: não, tem 7% de boneca negra no mercado. Se ela fizer também, talvez a gente consiga chegar em 7,01. Assim, não vai fazer a menor diferença. Até aquece mais o mercado, tem mais gente interessada. Então, assim, o que eu faço com as bonecas, como eu comecei minha empresa, eu faço com as meninas que trabalham comigo, né? Todas elas têm, infelizmente, ainda o MEI, né? Elas têm o MEI e elas têm espaço para pensar. Você não consegue fazer uma coisa para além do que você está fazendo para mim? Vamos pensar nisso. Um negócio para você, sabe? Tem uma que já está fazendo bolo, doce, outras coisas que complementam a renda dela. A ideia é fazer com que essas mulheres fiquem empoderadas o suficiente para pensar que elas podem ter um negócio próprio, sabe? Eu acho mais importante do que ela trabalhar para mim, porque trabalhar sempre vai ter alguém pra, né? Voltando e aproveitando o novo cenário aqui, uma pergunta sobre os livros que vocês também fazem, não Era Uma Vez o Mundo. Como é que é a resposta desse mercado específico dos livros? Que muito se fala da questão dos livros, não compra mais livro no Brasil, não sei o quê. O que você tem a dizer sobre isso? Então,
Então, São bem legais. esses livros nossos, eles não são exatamente só livro, né? Ele é um livro, brinquedo, que propõe uma atividade. A sacada que a gente teve foi fazer livro que tivesse uma utilidade para além da leitura, né? Então a criança aprende uma atividade, ela brinca, mas ela também usa para brincar de casinha. Então acaba que não é só um livro, né? Pra dormir. Pra dormir. A gente tem um que eu não trouxe, que é o Super Black Power, que é uma coberta, né? Ele é um livro plano, com uma folha imensa, que tem uma história circular. Então ele é uma cobertinha e um livro também. É uma coberta. É uma coberta. E as histórias são vocês que criam? Tem alguém que escreve? Eu e o Leandro, né, que é meu sócio. E esse aqui é meu e dele, o texto e a ilustração, aquele também. E o Super Black Power é só dele, que tem o texto e a ilustração e tudo é dele. Assim. A gente faz tudo, até a publicação. A gente criou um selo editorial, a publicação é nossa, tudo é nosso. Porque por causa da dificuldade de achar uma editora, a gente acabou precisando criar a nossa forma de conseguir fazer sem depender de terceiros. Sim. Você já desenhava quando era criança? Você começou a desenhar depois disso? Não, eu não desenha? Eu não desenho nada. Só aquela bolinha, o pauzinho. Planeja e alguém faz a ilustração. Quem desenha é o Leandro, que é o ilustrador, meu sócio e meu braço direito. Você escreve as histórias. Eu escrevo as histórias. Entendi. Muito bom, muito bom. Sobre o seu filho, o Matias, você já falou muito dessas mudanças que você teve na sua vida, mas muito começou também depois que você engravidou dele, né? Você pode falar um pouco disso pra gente? Engravidar do Matias fez eu perceber que eu estava olhando para referências completamente erradas, né? Quando eu estava grávida, eu fazia aquele relaxamento no cabelo, né? Então eu tinha o cabelo completamente relaxado, tinha umas referências meio equivocadas pro olhar que eu tenho hoje, né? E num determinado momento eu me peguei pensando que tipo de referências eu ia passar para ele, né? O que ele ia olhar e achar bonito, o que ele ia olhar e querer ser. E a minha imagem acabou não sendo a imagem que eu gostaria que ele tivesse de mim. Nesse meio do caminho, eu conheci Mulheres, que é o coletivo Meninas Black Power. Eu faço parte desse coletivo e a gente discutia muito sobre questões estéticas e como isso interferia na nossa vida, né? Então, estar nesse coletivo, discutir questões raciais fez com que eu começasse a me tornar essa mulher que eu sou hoje, né? Primeiro comecei assumindo o cabelo, depois fui pegando outras referências em África mesmo, né? Olhar para a África e ver aquela imensidão de possibilidades como um lugar para me inspirar. Então, a transformação que o Matias fez na minha vida foi eu acabar me encontrando enquanto pessoa, enquanto mulher negra. Coragem de empreender, acabo tirando dele mesmo, né? Tipo, eu preciso conseguir coisas, então acho que ele é um pouco da minha força motriz. E eu queria que você falasse um pouquinho do Matias, né? Do crescimento dele, de todo esse contexto que ele está inserido. Sim. Quem é o Matias? Eu acho que o Matias já está muito problematizador pro meu gosto. Ele problematiza tudo. Porque ele está com 8 anos hoje, né? É um menino que é bem esperto, assim, porque ele tem muitos estímulos, né? Eu não acho que ele seja uma criança mais inteligente que nenhuma. Eu só acho que ele tem estímulos que muitas vezes as crianças acabam não tendo, né? Uma das questões que eu sempre discuto com educadores é a forma como a gente conversa com a criança, a forma como a gente apresenta a informação. A criança é capaz de entender tudo. E eu sempre tratei o Matias como uma pessoa capaz de entender tudo. Claro que eu adapto a linguagem e tal, porque ele é criança. Mas hoje ele é um menino que discute questões raciais. Eu falo, ele discute questões raciais, entende o que é machismo, o que é o feminismo e come terra, porque ele é criança. Ele é uma criança que é só uma criança também, né? Que brinca, mas que já tem uma experiência de vida muito diferente da minha, né? Quando a gente fala, por exemplo, de como o racismo afeta uma pessoa negra da minha geração, eu cresci achando que eu tinha um problema, né? Que eu precisava mudar meu nariz, meu cabelo. Com essas referências, o Matias já entende
que é o racista que tem que mudar o pensamento dele. Né? Se você falar pra ele, seu cabelo é feio, ele vai falar, cara, eu realmente não te perguntei nada. E ele consegue também, por ele ser assim e ter essa educação, ele também consegue transformar os amiguinhos, né? Nessa questão de conversar na linguagem dele, na linguagem infantil mesmo. Sim. Mas abrir possibilidades para os coleguinhas. Assim, eu vejo que ele traz muito conflito para casa, na verdade. Né? Teve uma situação, por exemplo, que a professora dividia as crianças entre meninos e meninas. Isso é uma coisa que não existe lá em casa, né? Coisas para pessoas. Uhum. E aí, dele tentar argumentar de que precisava ser uma divisão diferente e ninguém escutar, e ele só não participar da atividade. Você fala, então eu não vou participar porque eu não participo disso. E isso gera um pouco de sofrimento nele, né? Dele perceber que tem muita coisa errada. Né? Isso é um problema. Eu não sei o que fazer nesse sentido, né? Aí a gente procura ajuda profissional e tal. Quando ele vê, por exemplo, eu parei de ver televisão. Lá em casa não existe TV, jornal, essas coisas. Porque quando ele vê casos de violência na televisão, ele fica com muito medo. E aí, a última vez que a gente estava vendo televisão foi quando a gente soube da notícia da Marielle. E ele disse, mãe, eu tô com medo de ser negro. E aí eu falei, cara, assim, eu não posso acabar com a violência do mundo, mas eu posso impedir que ele tenha acesso a essa enxurrada de informação ruim também que a gente recebe. E aí, hoje a gente filtra, hoje a gente conversa muito e tem apresentado para ele um viés mais positivo da vida, né? Para ele também não crescer esse trauma de ser uma criança negra consciente do perigo que ele corre. É tenso complexo. Ser mãe de um menino negro, assim, é bem complicado. Sim. E você acha que ele vai crescer num mundo melhor que o seu? Você tem essa expectativa em relação a isso? Especificamente. Eu acho que com relação ao racismo, a gente não acaba com ele, não. Sabe? O racismo, ele vai estar posto, ele vai existir. Eu acho que ele tem uma condição melhor de receber e entender que o problema não é com ele. Acho que essa é a parte mais difícil, né? Que é quando você cresce consciente de que você é uma pessoa e que o outro é que é o agressor. Eu achava que eu estava errada. Ele acha que o outro é um agressor, sabe? Você coloca as coisas no lugar e aí ele entende, tá, não posso fazer nada. E essa pessoa precisa mudar, não Sim. eu. Né? Acho que esse é a única coisa que dá pra gente fazer agora. Tem uma música, eu acho que é da Larissa Luz, que fala da procura de bonecas negras, bonecas pretas. Tem mais gente fazendo isso? Você sabe se tem mais gente com iniciativa parecida com a sua fora do Rio, em outras cidades, estados? Tem. Para as pessoas acharem bonecas pretas por aí. Tem. Eu vou dar uma indicação que é muito legal, que você consegue ver um mapeamento que aconteceu de onde tem bonecas negras. A ONG Avante é uma ONG que fez um levantamento. Hoje esses dados que a gente tem, né? 7% das bonecas são negras, é dessa ONG. E tem um mapa, quando a gente entra no Facebook deles, tem um mapa com... Eu coloquei as minhas lá e tem várias artesãs no Brasil inteiro que colocaram as bonecas lá. Então você consegue achar por cidade onde é que essas bonecas estão sendo fabricadas, vendidas. Infelizmente, a gente ainda é pequeno, né? São bonecas ainda artesanais, mas é possível achar no Brasil inteiro. Em São Paulo, eu tenho algumas amigas em São Paulo que também, elas se chamam bonequeiras, né? Que são elas ainda que fazem e tal. E em Salvador tem uma marca que eu gosto muito, que é a Amora Bonecas, que é linda e que vende bonecas negras. E é muito parecida com a Era Uma Vez o Mundo. Ela faz as bonecas, vende e faz atividades nas escolas. É um projeto legal, lindíssimo. Eu queria voltar ao assunto dos livros. Vocês têm plano de fazer impresso? Você falou que teve a questão do selo, teve que procurar um selo, uma editora. Vocês têm vontade de fazer impresso também? Então, impresso é um desejo nosso. Só que a gente precisa que o livro seja sempre interativo. A gente tem um livro que ainda não tirou do papel,
não botou. Não entrou no papel. Que tá só tá escrito, tá desenhado, tá diagramado, tá todo lindo, só que a gente ainda não sabe a plataforma que ele vai existir. A gente não sabe se é tecido ou se é papel, porque ele é um livro que vira um jogo de tabuleiro. E é legal pra caramba. Só que é isso, eu não sei ainda se eu vou conseguir fazer ele em papel, né? Porque tem a questão não só dos custos, né? Mas também da durabilidade. Quando a gente faz o livro de tecido, a gente tem um propósito, que esse livro dure por mais tempo. Sim. Né? Então o papel acaba dando esse lugar de Perecividade. para o livro. Então, tem outra coisa que eu queria te perguntar. Você falou há pouco de tirar as crianças do celular e fazer brincar com brinquedo, de fato. Mas cada vez mais as crianças estão nesse mundo tecnológico. Vocês pensam em expandir pro mundo, fazer jogo de celular, jogo de videogame com a marca, aplicativo? Então, sim, com ressalvas, né? Porque Adoro. Com ressalvas, porque eu realmente tenho questões com relação aos jogos. Não sou conservadora de achar que a criança não deve. E a minha questão é só educativa mesmo. Tem umas pesquisas acontecendo agora falando das profissões do futuro, né? Tá todo mundo discutindo o que vai existir de profissão no futuro e tal. E tem algumas habilidades que a gente está perdendo a capacidade de ter por causa da conectividade, né? Então, empatia, conseguir olhar, inteligência emocional, isso tudo as crianças não estão conseguindo mais. Você fala para uma criança conversar com outra num parquinho, ela não sabe como chegar na outra criança, conversar, enfim. Mas põe elas no WhatsApp que elas conversam. Sim. Só que para as profissões do futuro, 60% do que a gente aprende hoje na escola vai ser obsoleto daqui a 30 anos. E essas habilidades precisam ser desenvolvidas. Então, o que eu faço hoje, na verdade, é pensando nesse mercado do futuro em que a tecnologia vai ser sufocante e as pessoas vão precisar reaprender a se comunicar rudimentarmente, né? Com palavras umas com as outras. Entendi. Já, assim para o futuro, o que você tem planejado? Bom, para o futuro mais imediato agora, até o Dia das Crianças, a gente vai inaugurar um quiosque. Olha, onde? Em Copacabana, no metrô Siqueira Campos. Isso é o plano mais imediato que a gente tem. E até o final do ano que vem a gente quer abrir uma loja em São Paulo. Cara, assim, sendo muito, muito, muito pretensiosa, eu quero uma loja em cada estado do Brasil, sabe? Assim, sonho grande, mega, uma loja em Mas cada... vamos sonhar grande, né? É isso, vamos sonhar grande. Uma loja. Sim. Não, pera aí, antes do Papo Reto, ela falou em sonhar grande, uma loja em cada estado. Você sabe de alguma marca fora do Brasil que faça em escala industrial essas bonecas? De tecido, não? Você falou que a maioria, todos que você conhece, ainda é artesanal, trabalho menor. Você não conhece nenhuma marca que faça, tipo uma Barbie da série, uma Barbie negra, sai muitas, assim, que vendo no mundo todo. Não necessariamente artesanal, não necessariamente de pano, mas que faça esse... Só a Barbie mesmo, que tem uma boneca negra. Mas que eu já soube que eles mandam para cada região, né? Não é nem para cada loja, para cada região, 2 bonecas por região. Sério? Sério. Então ainda tá distante dessa realidade de fazer para muita gente. Bem distante. E agora é a hora mais gostosa aqui do Mesa Viva, que é o nosso papo reto. É papum aqui. Uma palavra. Exato. Resposta rápida. Jace, um lugar no Rio. Praia Vermelha. Adoro. Adoro a Praia Vermelha. Eu sei que a Jace é sambista da melhor qualidade, uma roda de samba, meu amor, aqui do Rio de Janeiro. Moça Prosa. Onde é a Moça Prosa? Moça Prosa, eu vou sempre no Largo de São Francisco da Prainha. Adoro. Um bloco de carnaval. Bloco de carnaval, Amigos da Onça. Uma escola de samba. É a minha escola, que é da Baixada, que ninguém conhece, Inocentes de Belfort Roxo. Como ninguém conhece Eu Inocentes? sempre falo, as pessoas falam. Como assim escola ninguém conhece é Inocentes? Um samba, refrão de bloco ou marchinha, mas você vai ter que cantar. Um samba, refrão Ou Uma marchinha. Um samba de bloco, um samba, refrão de bloco. Gente, o meu libertador da alma é aquele lá do... Como é que é?
chora, não vou ligar, não vou ligar, chegou a hora, vais me pagar, pode chorar, Pode chorar. Um ídolo. Um ídolo. Uma ídola. É. Ai, que difícil. Quer dizer, não é difícil, é clichê mesmo. Tipo, Mas essa pergunta é clichê. Um ídolo. meu pai, cara. Seu pai? Meu pai foi muito guerreiro, assim. Se eu tô onde eu tô, meu pai se esforçou muito. Que lindo isso. E um sonho? Ai, um sonho conseguir devolver pra ele, pra minha mãe, tudo que eles fizeram por mim na minha vida, assim. Eu sou uma pessoa muito feliz hoje e tenho uma trajetória bem menos traumática porque eles estiveram na minha vida. Estão, né, na minha vida. Que lindo isso. Beijo, pai, mãe da Jace. De Sara e Joelson. Bom, encerramos assim mais um Mesa Viva. Não. Não acabou, não. Vamos até, falar mais. até semana que vem. Um abraço. Quem quiser conhecer um pouco mais da Era Uma Vez o Mundo, tem o nosso site, eraumavezomundo.com.br, ou as nossas redes sociais, Era Uma Vez o Mundo. E tem a loja também no centro do Rio. Né, Luciana? Rua dos Andradas já? Rua dos Andradas, número 22. Vamos lá qualquer dia desse. Tchau.